Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula. Bem, hoje nós vamos começar a estudar sobre antiderivadas e regras de integração. Ou seja, nós já estudamos os limites, já terminamos o nosso estudo sobre derivada e agora vamos começar a estudar a aplicação da integral, que é o contrário da derivada. Por isso que também é conhecido como antiderivadas. Bom, o que é antiderivada, né? Uma função f, ela é uma antiderivada de fzinho, ou seja, eu tenho uma função f que eu chamei de f grande, tá? E ela é uma antiderivada de fzinho, tá? Isso em um determinado intervalo, ok? Então, sempre quando eu for calcular uma antiderivada ou uma integral, eu calculo dentro de um intervalo qualquer. Então, eu preciso fechar esse intervalo, tá? Então, essa f grande é uma antiderivada de fzinho, tá? No intervalo, se f grande linha de x for igual a fzinho de x, tá? Para todo x em i. Ou seja, f grande linha é a derivada da integral, tá? Então, a derivada da integral é a minha função original, tá? Então, eu tenho a minha função integral, derivo essa função integral e eu tenho a minha função original, tá? Bom, aqui é um exemplo, né? Eu vou voltar para esse conceito quando a gente aplicar a antiderivada, que vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem, tá certo? Bom, f grande de x, né? Ou seja, a antiderivada de x é igual a x quadrado, tá? Então, x quadrado é uma antiderivada de fzinha de x, que é igual a 2x. Por que eu afirmo isso? Tá? Porque que f grande é a integral de fzinha de x. Né? Por quê? Porque se eu derivar... Porque a derivada disso aqui, ou seja, se eu derivar essa antiderivada, eu vou ter essa função aqui, ou seja, f grande linha de x é igual, né? Eu estou derivando o f grande. O que é o f grande? É x quadrado, então eu vou derivar x quadrado. Então fica d x quadrado dx. Qual é a derivada de x quadrado? É 2x. Então, se eu tenho uma antiderivada, aqui no caso é x quadrado, se eu derivar essa antiderivada, eu vou ter a própria função f de x, tá? Entenderam? Outro exemplo, eu tenho essa antiderivada, que é f grande de x, que é x ao cubo mais 2x mais 1, tá? Para eu achar a antiderivada dela, o que eu faço? Eu pego x ao cubo mais 2x mais 1 e derivo. Ou seja, f grande linha de x é igual a d x ao cubo mais 2x mais 1. Qual é a derivada disso aqui? A derivada da soma, né? Eu tenho uma derivada da potência, uma derivada do produto, tá? Combinando numa derivada da soma. Então, derivando isso aqui, tá? Dá 3x quadrado mais 2. Ou seja, 3x quadrado mais 2 é igual a fzinho de x. Aí aqui eu tenho mais essa função. Então, eu tenho aqui três funções. Eu tenho todas antiderivadas, né? Que são maiúsculas. F grande de x igual a x, g de x igual a x mais 2 e hzão de x, que é igual a x mais c. Onde c
é uma derivada qualquer. Desculpa, onde C é uma constante qualquer, tá? Então, o que ele quer provar? Ele quer que a gente mostre que f grande, g grande e h grande são todas antiderivadas de uma função f definida por f de x igual a 1. Ou seja, todas essas três funções antiderivadas, tá? Se eu derivá-las, eu vou chegar na mesma função, tá? Ou seja, se eu derivar f grande, g grande e h grande, eu vou chegar no mesmo valor, tá? Então, todas elas vão ser antiderivadas da mesma função. Vamos lá. Então, como é que eu faço para provar? Eu pego cada uma delas e derivo, né? Então, aqui eu tenho a derivada de f grande, aqui a derivada de g grande e aqui a derivada de h grande, tá? Então, derivo cada uma delas. F grande, derivada de x. Qual é a derivada de x? É 1. Ou seja, tá certo, né? Ele quer que mostre que f é antiderivada da função f igual a 1. Então, a antiderivada de f grande deu 1. G grande, derivada de g grande, é a derivada de x mais 2 sobre dx. Tá? Então, se eu derivar x mais 2 é igual a 1. Ok. H grande, derivada de h grande, é a derivada de x mais c, que é igual a 1. Onde c é uma constante qualquer, né, gente? Derivada de qualquer constante é 0, tá? Então, todas as derivadas, os valores dessas derivadas deram iguais a f de x, fzinho de x que é igual a 1, tá? Então, com isso, eu concluo que essas três funções são antiderivadas da mesma função fzinho de x. Aí a gente vai estudar um teorema, né? Teorema 1 da antiderivada. Seja g uma antiderivada de uma função f no intervalo qualquer. Então, sempre tem essa definição, tá? Que uma função que é representada maiúscula é antiderivada de uma outra função que é representada pelo minúsculo em um determinado intervalo qualquer, que eu chamei de i, tá? Então, qualquer antiderivada de f grande de fzinho em i deve ser essa forma aqui. Ou seja, sempre quando eu for achar a antiderivada de uma função, no caso aqui f grande, a antiderivada dela vai ser uma outra função, que é, nesse caso aqui, g grande, que representa qualquer função, mais c. Ou seja, sempre quando eu for calcular a antiderivada de uma função, eu vou encontrar uma outra função somado a uma constante qualquer, que é c. Eu sempre represento pelo c. Que foi o que aconteceu no exemplo anterior, né? O que aconteceu? Eu tenho as antiderivadas, né? F grande, G grande e H grande, tá? E todas elas são iguais, tá? Ou seja, a antiderivada de F é a função x. A antiderivada de G é a função x mais c. A antiderivada de H é a função x mais c. Ou seja, aqui, né, nessa antiderivada, f grande de x igual a x, bate com o que está escrito aqui, né? Que a antiderivada é uma função mais uma constante, onde nesse caso aqui do f grande, a constante seria que valor? Seria valor zero, né? Então, seria x mais zero. G grande de x também tem esse mesmo formato de antiderivada. É uma função aqui, que é representada por x, mais uma constante que nesse caso é 2. E aqui também é a mesma coisa, só que aqui é genérico, né? Ou seja, h de x, a antiderivada é uma função x mais uma constante c qualquer. Então, o que está mudando aí? O que está mudando, todas elas são antiderivadas de uma mesma função, que é a função f, que no caso aí é x, tá? O que muda nelas é o valor da constante, que na primeira é 0, na segunda é 2 e na terceira é c, tá?
Ou seja, essas possíveis antiderivadas de uma mesma função f, a gente chama de família de antiderivadas. São famílias infinitas. Por quê? Nesse caso aqui, a função f, que é igual a x, ela é uma reta. X, se eu tenho uma função f igual a x, quando eu for gerar o gráfico dela, eu vou chegar onde a função x é igual a uma reta, tá? Como essa daqui, por exemplo. Tá aqui ela. Função de x igual a x, tá? Só que aqui, a constante dela é zero, ou seja, ela vai passar bem no eixo, bem no centro dos eixos, tá? O que vai mudando entre todas essas funções antiderivadas da mesma função x é o valor da constante, que mostra que no caso esse x mais 3, x mais 2, x mais 1, neste caso específico, que está representando uma reta, essa constante aqui ela é chamada coeficiente linear, ou seja, onde a reta toca o eixo y, tá? Então, essa função, esse gráfico representa o gráfico, né, da família, né, dessa família aqui, infinitas desse tipo de antiderivada. São infinitas porque eu posso ter infinitas possibilidades de retas que representam essa função x. O que vai mudar é o ponto C, né, ou seja, onde ela vai tocar no eixo y, ok? Outro exemplo. Prove que a função g grande de x² é uma antiderivada da função f de x igual a 2x. Escreva uma função geral para as derivadas de f e plote em sua calculadora gráfica exemplos dessa família de antiderivadas. É legal, gente, vocês usarem a sua calculadora gráfica aí. Eu já ensinei logo no início da disciplina, né? Você pode usar qualquer um, pode usar GeoGebra, MATLAB, qualquer software que você tenha à disposição, tá? Bom, o que ele quer, né? Ele quer a função geral. O que é a função geral? A função geral é como se fosse a função raiz, é aquela função que vai gerar todas as outras possíveis funções que tenham aquele comportamento, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho a antiderivada que é igual a x². X² é a antiderivada de 2x, tá? Ele quer a função geral para as derivadas de f, ok? E plote a sua na calculadora, os exemplos, né? Então, vamos lá. A minha antiderivada. Eu digo que a minha antiderivada é igual à função f, ou seja, eu vou derivar g e vou igualar ela à função f, tá? Então, qual é a derivada de g? G é x². X² é igual a 2x, tá? Então, neste caso, tá? Toda antiderivada da função f de x igual a 2x tem esse formato aqui, de antiderivada. O que aconteceu? Na verdade, aqui é de antiderivadas. Ele quer uma função geral para as antiderivadas de f, tá? Então, olha só, as antiderivadas são x², tá? Isso aqui foi só para provar que a antiderivada é igual à função, ao f, tá? Então, a antiderivada, como nós vimos no teorema, tá? Que sempre a antiderivada vai ser a função da antiderivada mais uma constante. Então, é isso que aconteceu aqui. Então, a minha função geral, que eu chamei de f grande de x, é igual à antiderivada, que é x², mais a constante, tá? Tá certo? Então, essa aqui é a minha forma geral, tá? Agora, para eu
quando eu coloco numa calculadora gráfica, esta função aqui, tá? O que vai mudar? Vai mudar o valor de C, tá? Essa função aqui é a parábola, né? X², tá? Então, nesse formato de x², eu tenho várias. Eu tenho infinitas possibilidades. O que vai mudar? O valor da constante. Ou seja, pode ser zero, pode ser negativo, pode ser positivo, tá? Então, vai gerar uma infinidade, né? Então, esse primeiro exemplo aqui é x² mais c, ou seja, é a forma geral, tá? Mais 1 quando c é igual a 1. Nesse segundo aqui, o meu c é igual a zero, então fica só x². Nesse terceiro aqui, é x² menos meio, onde, nesse caso, o valor do c é igual a menos meio. Então, gente, nesse processo de determinar todas as antiderivadas de uma função, é que a gente chama de antiderivada ou integração, tá? Ou seja, se eu for, quando a operação em que eu encontro essas formas gerais de antiderivadas, tá? É o processo de integração ou de antiderivação, tá? Onde eu pego, né, eu uso esse sinalzinho aqui, que é chamado sinal de integração, tá? Então, o que acontece? Se eu uso o sinal o sinal de integração, se eu integrar a minha função pequenininha, f pequenininho, que está em função de x, né, e eu coloco esse operador de x, isso aqui, esse processo aqui, que é o processo de integração, é igual a isso aqui, ou seja, é igual à função antiderivada mais uma constante, tá? Ou seja, você vai pegar a função fzinho, vai executar o processo de integração. O resultado disso é igual à função antiderivada de fzinho, que no caso é fzão, mais uma constante, tá? Então, como é que se lê isso aqui, tá? Lê-se integral indefinida de f de x dx em relação a x é igual a f grande de x mais c, onde, como a gente já viu, a derivada de f grande é igual a fzinho, tá certo? Esse aqui é o sinal de integração indefinida, é uma integral indefinida, por quê? Nós vamos ver no futuro que você pode colocar valores aqui nesse sinal de integração. Só que quando não tem valor nenhum, a gente diz que é uma integral indefinida, tá? Então, como é que a gente lê? Fzinho de x aqui nesse processo é chamado de integrando, ou função a ser integrada. C é chamado de constante de integração, ou seja, aquela constante que vai gerar a fórmula geral. E esse dx aqui, né? Esse operador dx, é ele que vai definir a função, definir qual a função deve ser integrada em relação a x, nesse caso aqui, dx. Tá? Ela vai definir qual é a variável em relação a que variável que eu quero integrar a função. Tá? Então, se for uma função, por exemplo, uma função f, 2x mais y, e que eu vou derivar essa função f em relação a dx, tá? O y, eu não vou mexer no y, porque eu quero integrar apenas em relação a x, tá? Ou seja, eu só vou mexer onde tem elementos em x, tá? Por exemplo, se aqui fosse dt, tá? Então, f deveria ser integrada em relação a t. Se fosse dy, a função f deve ser integrada em relação a y. Então, aqui são os exemplos, né? Eu tenho integral de 1 dx, tá? Igual a x mais c. Próximo exemplo, integral de 2x dx igual a x² mais k. Onde, nesse caso, c e k são constantes arbitrárias. Bom,
vamos para as regras básicas de integração, né? Vamos realmente começar a aprender como é que se realiza a operação de integração. A regra 1, ela fala sobre a integral indefinida de uma constante, ou seja, eu vou aprender a calcular como a calcular a integral de uma função que possui uma constante. Nesse caso aí, eu tenho integral de k dx é igual a y, f grande de x, mais c. Aqui foi um erro de digitação, tá, gente? Vamos lá. Então, você deve replicar isso aqui, tá? Então, a integral indefinida de k dx, você vai repetir o valor da constante, k, tá? E multiplicar, né, pelo valor da antiderivada, f de x mais c. Vamos aprender na aplicação para ver se melhora o entendimento? Você sempre tem que pensar que a integral ela é a operação contrária da derivada, tá? Então, você pegou uma função, deixa eu fazer esse exemplo aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui. Bom, vamos supor. Eu tenho uma função aqui, função f igual a 2x, tá? Qual seria o valor da derivada de f? A derivada de f é 2, tá? Então, o que acontece? A gente aprende a integrar, por quê? Porque a gente tem, nesse caso, uma função que ela representa a função da derivada, e eu preciso calcular a função original, que é a minha antiderivada. Ou seja, através do processo de integração, tá? Dessa função, eu vou chegar na função original. Na função antes de ter derivado, tá? E ele fala aí, isso aqui é K, tá, gente? Foi erro de digitação. Então, ele fala aqui que quando eu tenho uma constante, tá? O que é uma constante? Nesse caso aqui, a integral é em relação a x, né? Eu olho isso por esse operador dx. É ele que diz por qual variável eu preciso integrar, tá? Neste caso aqui, eu tenho que integrar essa função em relação a x, tá? Só que aqui, no meu integrando,
a minha função não tem nenhuma variável x, ou seja, ela só tem, que nesse caso, uma constante k, né? Que no caso pode ser qualquer valor, né? Então, como ela não tem nenhuma variável x, tá? Então, o que está aqui e que não tem x representa uma constante, tá? Então, nesse caso, eu não mexo nessa constante, eu repito essa constante. Aí, vamos lá. Lembra que eu falei disso aqui? Que eu tenho a minha original, que eu derivo, e para eu voltar da onde eu vim, eu preciso aplicar eu preciso achar a antiderivada, tá? Eu preciso integrar a derivada. Ou seja, se eu derivar, lembra lá do conceito? Se eu derivar a antiderivada, eu chego na derivada. Tá? Então, vamos tentar entender aqui. Bom, ele falou que a derivada de uma constante, tá? O que eu faço? Eu repito a constante. No caso aqui, ó, eu tenho 2 dx. dx me diz qual é o operador, né? Qual é a variável que eu estou integrando. Então, dx é x. Tenho alguma coisa aqui no integrando que tem a variável x? Não tenho. Então, o que tem aqui é constante. Eu não mexo. Então, é 2, tá? Então, eu preciso pensar, né? Já que isso aqui vai representar, já que eu preciso representar a antiderivada, tá? E a antiderivada, então, e se eu derivar a antiderivada, eu vou ter a derivada. Então, se eu derivar f grande, eu vou ter f', né? Aí eu preciso pensar qual é a função antiderivada que eu integro, que eu derivo e eu chego no valor da derivada da original lá, do meu fzinho, tá? Nesse caso aqui, eu teria o 2. Então, qual é a função que se eu derivasse, daria 2? Né? Ó, presta atenção, que eu tenho é isso aqui, ó. Isso aqui é isso aqui. É isso que eu estou fazendo. Qual é a função, tá? Cuja derivada é esse valor aqui. Ou seja, qual é a função que derivando dá 2? É 2x. Tá? Ou seja, se eu derivar 2x, o que acontece? Dá 2. Tá? 2dx. Se eu derivar 2x, a derivada de 2x é 2dx. Se eu integrar, eu vou ter que chegar novamente em 2x. Tá? Preciso somar com a constante. Por quê? Porque isso aqui está me dando a fórmula geral das antiderivadas. Tá? Então, são infinitas antiderivadas. Aí eu só altero o valor da constante. Tá.
Aqui tem um x. É a mesma coisa, tá, gente? Vamos calcular a integral. Ou seja, vamos calcular a função que, se eu derivasse, daria isso aqui. Tá? Primeiro, esta função aqui, esta integral é em relação a x. Então, eu vou procurar na função elementos com x. Eu só vou mexer nesses elementos, tá? Então, a minha função é π². Não tenho x nenhum. Se não tenho x, ela é uma constante. Se é uma constante, eu repito, π². Tá? E multiplico por x. Por que é por x? Porque se eu derivar, se eu tenho a função π²x, se eu derivar esta função, a derivada desta função é π². Ou seja, aqui, igual ao integrando. Tá? Então, sempre quando tiver uma constante, você inclui a variável em que ela está sendo integrada, tá? Se por acaso eu quisesse calcular a integral de y dx, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu olho é para esse operador dx. Tá, então essa função eu vou integrar em relação a x. Então, eu vou lá na minha função do integrando e procuro onde tem x e integro. Tem x aí? Não tem. Então, esse y aqui, apesar da gente saber que a gente costuma utilizar para variável, nesse caso, nesta operação de integração, ela representa uma constante, tá? Então, nesse caso, eu só repito y de x. Ou seja, se eu derivar isso aqui em relação a x, vai dar igual a y. Certo? Parece meio confuso, gente, mas com o tempo vocês vão aprender direitinho, tá? Só precisa exercitar. Ah, tá. Esqueci de dizer que C é uma constante arbitrária, né? Vamos lá para a regra 2. A regra 2, ela me diz o seguinte. Ela é a regra da potência, tá? Então, se eu tenho um valor aqui elevado a uma potência, eu não sei por que que saiu com esses erros, porque fui eu mesma que fiz essas fórmulas. Mas aqui é um x. Acho que era só aí. Bom, aqui eu tenho calcular esse modelo aqui de integração, tá? Então, o que eu tenho? No meu integrando, eu tenho x elevado a n dx. Percebam, tá, gente? O operador é dx. Então, a variável é x, tá? Então, eu procuro elementos na função do integrando que possuam a variável x, tá? Nesse caso aqui, é a regra da potência. Eu achei um x, tá? Em que esse x está sendo elevado a qualquer potência, a um n qualquer, tá? Então, como é que eu faço para integrar essa variável x elevado a n, né? Eu repito a minha variável x, só que ao invés de ser, eu somo um elemento no valor do expoente, ou seja, n mais 1, tá? E multiplico essa variável por 1 sobre n mais 1, tá? Detalhe,
O n aqui tem que ser diferente de menos 1, tá? Então, pode ser qualquer expoente. O expoente dessa regra aqui da potência só não pode ser menos 1, tá? Vamos ao exemplo, para melhorar o entendimento. Deixa eu mudar aqui a cor do pincel. Aqui é x, né, gente? X elevado a n, é a regra. Então, encontre as integrais a seguir, tá? Então, aqui o meu integrando, x ao cubo, e aqui o meu operador, dx. Ou seja, qualquer coisa que não seja o operador d é o meu integrando, é a minha função integrando. Então, minha função é x ao cubo. E o meu operador d é dx. Ou seja, eu vou integrar o meu integrando em relação à variável x. Então, eu procuro elementos do integrando que possuam a variável x. Elementos que não possuem x são constantes, e a regra da constante nós já aprendemos, tá? Então, seguindo a regra da potência, o que eu faço? Eu repito a minha variável, que é a variável x, somo uma unidade no expoente, que no caso é 3, vai dar 4, tá? E multiplico por 1 elevado a n menos 1, ou seja, 1 sobre 4 vezes x à quarta. Então, isso aqui, tá? É o resultado da minha integração. Somo com c, porque toda integração, tá? Ela gera uma constante, ok? Professora, mas por que gera essa constante? Essa constante, gente, você pode pensar um pouquinho aqui. Vamos pensar um pouco. Eu não falei para vocês que se eu pegasse o resultado dessa integração, se eu derivar esse resultado, eu vou chegar no valor do integrando, né? Então, se eu derivar 1 sobre 4 vezes x à quarta, a derivada disso dá x ao cubo, tá? Aqui eu vou ter uma derivada da soma, né? Eu vou derivar primeiro essa e depois vou derivar essa, tá? Então, fica x ao cubo mais... Qual é a derivada da constante? Zero. Ou seja, o valor da derivada disso aqui é igual ao que está aqui no integrando. Certinho? Próximo exemplo. Integral de x elevado a 3 sobre 2 dx, tá? Isso aqui só dá um trabalho aritmético mesmo, tá? Porque ele é bem facinho. É só você repetir, né, a variável x, elevar essa variável ao expoente aqui mais 1, que dá 5 sobre 2, e multiplicar isso aqui por 1 sobre 5 sobre 2, tá? Nesse caso, gente, nessa regra, sempre esse denominador vai ser igual ao expoente, tá? Mais C. Mexendo nisso aqui, eu vou inverter, né? 1 sobre 5 sobre 2 é igual a 2 sobre 5, vezes x elevado a 5 sobre 2 mais c. Então, esse aqui é o valor da integral. Vamos lá, próximo. Integral de 1 sobre x elevado a 3 sobre 2 dx, tá? O que eu fiz? Faltou o sinal de integral. O que eu fiz? Eu só passei essa variável x que está aqui no denominador para o numerador. Como é que eu faço? Eu inverto o sinal do expoente. Então, fica a integral de x elevado a menos 3 sobre 2 dx. Então, aqui fica mais fácil para eu aplicar a regra da potência. Ou seja, eu pego 1
sobre n mais 1, ou seja, menos 3 sobre 2 mais 1, que dá menos meio. Então, fica 1 sobre menos meio, vezes x elevado a menos meio, mais c. Mexendo nisso aqui, né, dá menos 2, vezes x elevado a menos meio, mais c. Posso deixar assim, mas também eu posso fazer o contrário, porque como esse expoente aqui está negativo, eu inverto a função, né? Então, fica menos 2 sobre x elevado a meio mais c. Regra 3. Integral indefinida de um múltiplo constante de uma função, tá? Presta atenção. Aqui eu estou falando de um múltiplo constante de uma função. O que é isso? É uma constante. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui lá. Essa regra 3 fica mais fácil de explicar aqui. Tem. Nessa regra 3, eu tenho uma constante que está multiplicando uma função. Percebam que essa função é em relação a x. Eu tenho f de x. E aqui o meu operador é em relação a x, tá? Então, é uma constante que multiplica uma função. Então, quando eu tiver a integral de uma constante que multiplica uma função, como é que eu faço? A constante a gente coloca para fora da integral, tá? E multiplica essa constante pelo integral da função, certo? Ou seja, essa constante, ela pode sair da integral, tá? Então, ela sai da integral, né? E ela fica multiplicando pelo valor da integral da função. Vamos lá para um exemplo. Eu tenho esse exemplo aqui. Integral de 2t ao cubo dt. Olha só, aqui eu tenho uma constante, aqui eu tenho uma função em relação a t, e aqui eu tenho o meu operador que diz em que variável eu quero integrar. Eu quero integrar em relação a t. Opa, então eu vou integrar esta função aqui, eu tenho este elemento. Só que este elemento está multiplicado por uma constante que é 2. Então, eu posso passar essa constante para fora da integral, então fica 2 vezes a integral da função t ao cubo dt. Isso aqui você aplica a regra anterior, a regra 2, que é a integral da potência, tá? Então, a integral da potência, o que é? É 1 sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1, tá? Então, eu repito a constante 2 e multiplico pelo valor da integral. Então, integral de t ao cubo é 1 sobre 4 vezes t elevado a 4, mais, aqui é k, tá, gente? Porque o 2 está para fora, mais k, tá? O que eu posso fazer? Então, dá isso aqui, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou separar os elementos, tá? Fica mais fácil para vocês visualizarem o que eu vou explicar agora. Se eu conseguir fazer um parêntese. Então, é 2 vezes o valor da integral, né? Que a integral é t 1 sobre 4t a 4 mais c. Então, eu multiplico as duas partes, né? 1 sobre 4t a quarta mais 2k. Tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Nossa, gente, veio com tanto erro isso aqui. Fui eu que fiz, ó. Perdão. Deixa eu colocar aqui. Aqui é 2. Vou fazer assim, deixa eu refazer isso aqui. Vou explicar bem aqui. Que aqui eu refaço.
Aí, o que que acontece? Deixa eu refazer aqui, vocês vão acompanhando, para ver se já vai... Tá. Aí, olha só. Nós tínhamos chegado aqui, né? Então, aqui, como é uma constante, eu vou passar para fora, então vai ficar 2 vezes a integral da função, né? Então, fica 2 vezes. Qual é a integral desta função aqui de t ao cubo? É 1 sobre 4t elevado a 4 mais k, multiplicado no final por 2. Então, fica 2 vezes 1 sobre 4 vezes t à quarta mais 2k, tá? Então, bora mexer aqui. 2 vezes 1 sobre 4 fica meio. Então, fica meio elevado a t à quarta. K é uma constante. Uma constante multiplicada por outra constante é outra constante. Por exemplo, K é um valor qualquer, pode ser 4. 2 vezes 4 é 8. Então, se eu tenho uma constante, multiplico por uma constante, dá outra constante, que eu chamei de C. Tá? Então, esse aqui é o valor da integral. Próximo. Integral de menos 3x elevado a menos 2 dx. Tá? Então, aqui eu tenho uma constante, aqui eu tenho uma função. Essa função eu sei porque ela está integral em relação a x. Então, eu passo essa constante para fora, menos 3, e multiplico pela integral de x elevado a menos 2 dx. Bom, então fica menos 3 vezes a integral de x elevado a menos 2 é 1 sobre menos 2 mais 1, que dá menos 1, vezes x elevado a menos 1, tá? Mais c. Fazendo esse algebrismo, fica 3 sobre x mais c. Certinho? Regra 4. A regra 4 é a regra da soma e da diferença, tá? É assim, eu tenho a integral, onde no integrando eu tenho duas funções, que elas estão sendo somadas, tá? Então, a soma dessas duas funções estão sendo integradas em relação a x. Então, quando eu tenho isso aqui, eu posso dividir as integrais, tá? Então, eu calculo separadamente a integral de f de x dx mais a integral de g de x dx. A mesma ideia quando é uma subtração, quando é uma diferença, tá? Se eu tenho uma diferença entre funções no integrando, eu posso separar em duas integrais diferentes. Então, fica a integral de f de x dx menos a integral de g de x dx. Vamos ao exemplo aqui. Nesse exemplo, eu tenho a integral de 3x à quinta mais 4x elevado a 3 sobre 2 menos 2x elevado a menos meio. Toda essa função aqui, eu preciso integrar em relação a x. Então, o que foi que a gente aprendeu? Que quando eu tenho uma função composta, né, por somas de funções, então eu posso calcular a integral de cada uma dessas funções de forma separada. Então, fica a integral de 3x à quinta dx, mais a integral de 4x elevado a 3 sobre 2 dx, menos integral de 2x menos meio dx.
Então, aqui, de posse disso, eu vou calcular a integral de cada uma dessas partes. Vamos lá, já aí a gente vai agregando, a gente vai incluindo todas as regras que nós estudamos até aqui, né? Então, aqui eu tenho uma constante com uma função potência, tá? Então, 3 vezes x à quinta dx. Então, a constante eu passo para fora e calculo a integral de x à quinta dx. A mesma coisa para a segunda parte, 4 vezes x elevado a 3 sobre 2 dx. 4 para fora, calculo a integral de x elevado a 3 sobre 2 dx. Menos integral de 2x menos meio dx. Coloco para fora, então fica menos 2 vezes integral de x elevado a menos meio dx. Vamos lá. Aqui a regra da potência, tá? Então fica 3 vezes 1 sobre 6 vezes x elevado a sexta, mais 4 vezes 2 sobre 5, x elevado a 5 sobre 2, menos 2 vezes 2 vezes x elevado a meio, mais c. Esse mais c, gente, já é a soma de todas as constantes que cada uma dessas integrais gerou, tá? Então, qualquer operação que seja composta apenas de constante vai gerar uma constante, que eu chamei de c, tá? Então, eu não preciso repetir uma constante para cada integral dessa. Eu posso só colocar no final, na resultante, tá? Resolvendo isso aqui, gente, eu tenho o valor final da minha integral, tá? Que é meio sobre x à sexta mais 8 sobre 5 vezes x elevado a 5 sobre 2, menos 4x elevado a meio mais c, tá, gente? Atenção, tá, gente? Tudo isso que a gente fez aqui, ela exige atenção, né, nas operações, tá? Então, não tenho como estar fazendo as operações aqui com vocês, tá? Eu já entendo que isso aqui vocês já sabem, tá? Mas qualquer dúvida, gente, se vocês tiverem dificuldade de encontrar, eu posso ajudar vocês. Eu posso escrever no papel, tiro uma foto, mando para vocês, enfim, a gente dá um jeito, tá? O importante é a gente se comunicar. Próxima regra, regra 5. Integral indefinida de uma função exponencial, tá? Então, qual é o formato dessa regra? Né? Eu tenho a integral, tá? De uma função e, tá? Onde e elevado a x. Então, a integral de e elevado a x dx é igual a e elevado a x mais c. Ou seja, o valor se repete, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Lembram lá da derivada? Qual é a derivada de e elevado a x? A derivada desta função, vou colocar aqui, tá? É igual a e elevado a x. Então, se a derivada é igual a ela mesma, então a integral vai ser isso aqui. Tá? Vamos aplicar. Bom, nesse exemplo aqui, né? Nesse exemplo eu tenho a função e elevado a x, tá? Integral de 2 elevado a x menos x ao cubo dx, tá? Prestem atenção, tá, gente? Vamos abrir um parêntese bem aqui. Percebam que aqui, nessa integral, eu fecho o parêntese aqui, tá, gente? É importante. Porque se eu não fechasse o parêntese, ia ficar isso aqui, ó. Integral de 2e elevado a x menos x ao cubo dx. Isso aqui não está me dizendo nada. Por quê? Porque são dois elementos diferentes. Eu tenho essa parte aqui e tenho essa parte aqui, tá? Aqui eu não consigo integrar porque eu não tenho meu operador.
para dizer qual variável eu estou integrando, tá? Então, eu não tenho como fazer. Então, eu teria que ter, por exemplo, aqui 2e elevado a x dx, tá? Isso aqui está só me dizendo que isso aqui é uma função que foi derivada em relação a x, tá certo? Então, sempre quando você for representar uma integral de uma função composta, assim, você precisa abrir e fechar parênteses, tá? Então, vamos lá, deixa eu só apagar isso aqui. Então, eu tenho essa função aqui. Se eu tenho essa diferença, tá? Se eu tenho essa diferença, eu posso dividir ela em duas integrais. Então, a integral de 2e elevado a x dx, que eu posso colocar logo esse negativo aqui na frente, tá, gente? E ficar assim, ó. Como eu fiz aqui. Isso aqui é uma diferença, né? Só que eu só quis fazer depois, não tem problema. As duas formas estão certas. Então, menos a integral de x ao cubo dx. Então, vamos calcular separado. Aqui eu tenho uma constante e a função exponencial. Então, vai para fora a constante, fica 2 integral de e elevado a x dx, menos a integral de x ao cubo dx. Qual é a integral de e elevado a x? E elevado a x, então fica 2 vezes e elevado a x. Menos, qual é a integral de x ao cubo? É 1 sobre 4 vezes x a 4. Mais a constante. Então, está aqui o valor da minha integral. Professor, eu cheguei nessa função, será que está certo? Não sei. Como é que faz para saber? Você pode derivar. Se você derivar tudo isso aqui e chegar nisso aqui, tá correto. Tá certo? A contraprova da integral é a derivada. Então, você deriva e chega nisso aqui. Regra 6. Agora, a gente vai. É a regra que calcula a integral indefinida da função f de x igual a x elevado a menos 1. Então, como é que é essa regra? Eu tenho a integral de x elevado a menos 1 dx. O valor dessa integral, tá? X elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x. Então, é a integral de 1 sobre x dx. O valor dessa integral é o log natural do módulo de x mais c, onde o x tem que ser diferente de zero, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A integral disso aqui dá isso daqui, né? Vamos lá lembrar da derivada. A integral não é o inverso da derivada? Então, se eu derivar isso aqui, quanto é a derivada de log natural de x? É 1 sobre x. Olha aí, ó. Então, se eu integrar 1 sobre x em relação a x, eu vou ter o resultado é igual a log natural de x. E se eu derivar log natural de x, eu vou ter 1 sobre x. Certo? Então, vamos ao exemplo. É a integral dessa função, 2x mais 3 sobre x mais 4 sobre x quadrado dx, tá? O que eu faço? Aqui eu tenho vários elementos, né? Então, eu vou separar. Então, vai ser integral de 2x dx, mais a integral de 3 sobre x dx, mais a integral de 4x quadrado dx. Vamos agora parte por parte. Integral de 2x, né? 2 vai para fora, multiplica a integral de x dx. Aqui, 3 sobre x dx. 3, isso aqui, 3 sobre x, é a mesma coisa que 3 vezes 1 sobre x. Tá?
Então, 3 é uma constante, eu passo para fora e multiplico pela integral de 1 sobre x dx. A mesma coisa aqui, tá? Só que é 4 vezes a integral de x elevado a menos 2 dx. Então, derivada integral de x, né? Integral de x, isso aqui é como se fosse uma potência, né? De x elevado a 1. Então, fica 2 vezes 1 sobre 2 vezes x ao quadrado, tá? Agora, isso aqui, 3 vezes a integral de 1 sobre x. Então, fica 3 vezes o log natural do módulo de x. E essa parte aqui, aplica 4 vezes a regra da potência, né? Então, fica 4 vezes menos 1 vezes x elevado a menos 1 mais uma constante. Então, resolvendo tudo isso aqui, fica x quadrado mais 3 log natural de x menos 4x mais c, tá? Se tiverem dificuldade para chegar nesse valor final, também falem comigo, tá, gente? Porque, teoricamente, para mim, isso aqui eu assumo que vocês já sabem, ok? Mas nada que eu não possa ajudar. Então, esse aqui é um exercíciozinho, tá, gente? Que eu gostaria que vocês resolvessem para poder fixar o que nós aprendemos. Aí, olha só, essa parte aqui, ela não faz parte da ementa da disciplina de forma explícita, tá? Mas por que eu resolvi colocar? Porque ela é de suma importância para a área de vocês, né? Através dela é que você entende mais ou menos onde que você vai aplicar a integral no contexto da sua profissão, no contexto da economia, tá? Então, por isso, como ele é relativamente simples e que eu tenho certeza que vai melhorar o entendimento de vocês quando vocês chegarem no próximo semestre, eu resolvi colocar, tá? E vou cobrar, tá, gente? Já que eu estou ensinando. É o seguinte, é o conceito de equações diferenciais, tá? Então, eu tenho um problema. Vamos lá. Dada a derivada de uma função, ou seja, f', a gente pode determinar a função f, ou seja, se eu tenho f', ou seja, se eu tenho uma derivada, eu tenho como chegar à função que originou essa derivada, ou seja, a função f, né? Então, é essa questão que eu tenho que resolver, tá? Porque em algumas situações, né, isso aqui você vai estudar quando for modelar qualquer sistema, né? Se eu for modelar preciso modelar o lucro de uma empresa, né? Então, eu tenho uma função lucro, por exemplo. Só que pode ser que eu tenha a variação do lucro. Variação é derivada, né? Isso a gente viu. Que a derivada, ela representa determinada variação. Então, eu posso ter a variação desse lucro, mas eu quero saber quanto foi o lucro. Ou seja, eu tenho a derivada do lucro, mas o que me interessa é o lucro, né? É f. Eu tenho f', vou calcular f. Então, o problema que a gente tem é esse aí. Esse é só um pequeno exemplo, tá, gente? Então, seja a derivada de f de x, ou seja, f' de x igual a 2x menos 1. Através dessa função aqui, nós queremos determinar a função f. Eu acho que eu tenho esse problema aqui, que é melhor para riscar. Tá, então eu tenho essa função aqui, que é a função da derivada, tá? Então, a derivada é 2x menos 1. Isso aqui é uma função diferencial, tá? Ou seja, é uma função que ela envolve a derivada ou diferencial de uma função desconhecida, tá? Então, isso aqui está representando uma derivada, tá?
A derivada de uma função que é desconhecida. Então, se eu tenho uma derivada, como é que eu faço para calcular a função que originou essa derivada? Eu integro. Eu calculo a antiderivação disso aqui, tá? Que foi isso que ele fez. A minha função, que é a que eu quero chegar, é a integral da derivada, tá? Então, eu vou integrar a minha derivada. Integrando isso aqui, eu divido, né, em duas partes, a integral de 2x menos a integral de menos 1. Integrando isso aqui, gente, 2x menos 1, eu vou chegar em 2x² sobre 2 menos x. Aqui é só você aplicar as regras que nós já aprendemos, tá, gente? 2x² sobre 2 menos x mais isso. Que é igual a x², né, porque corta, menos x mais c. Tá? Então, tá. Então, uma solução de uma função diferencial é qualquer função que satisfaça essa função diferencial. Ou seja, se eu resolver isso aqui, eu vou chegar numa solução, tá? Neste exemplo, x² menos x mais c, ela representa todas as possíveis soluções que eu chamo de solução geral. Por que eu chamo de solução geral? Porque tem essa constante aqui. São todas as possíveis soluções dessa equação diferencial, tá? Vamos para a próxima. Então, entendam isso aqui, né? Então, as possíveis soluções dessa equação diferencial, é só eu integrar a função diferencial, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui a minha solução geral, tá? Quando eu defino valores para C, aí eu chamo, quando eu defino, por exemplo, x² menos x mais 1, x² menos x mais 1. Então, isso aqui é uma solução particular da solução geral, tá? Então, aqui nesse gráfico, eu tenho representado, tá? Várias soluções particulares dessa solução geral. As soluções particulares estão representadas em azul, que são as parábolas, onde cada parábola dessa representa um C diferente, tá? Percebam aqui, tá, gente? Essa reta vermelha nada mais é do que o valor da derivada, 2x menos 1, bem aqui. Onde o que muda nela é só o coeficiente, que depende desse C aí, tá? O coeficiente angular, tá? Isso aqui. Isso a gente já viu anteriormente. Tá? Então, quando eu tenho essa derivada, a solução dessa derivada é a sua integração. Então, você integra e chega nisso aqui. A função que gera esta derivada é esta parábola aqui. Tá? Então, especificando ainda mais. Por exemplo, aqui, neste ponto 1 e 3. Neste ponto 1 e 3, nessa parábola aqui, neste ponto aqui, esta parábola tem essa variação, tá? Então, 2x menos 1, que é essa função diferencial, ela representa essa variação desta parábola neste ponto, certo? Tá, mas não é aí que eu quero chegar. Eu quero chegar nisso aqui.
nos problemas de valor inicial, tá? Nesses problemas de valor inicial, esse tipo de problema é que você vai também encontrar quando você for estudar a matemática 3 no próximo semestre, tá? Você vai se deparar com algumas situações desse contexto aqui. Só que eu resolvi antecipar um pouco para poder encaixar o conhecimento de função diferencial, tá? Então vamos lá. Esse problema de valor inicial é o tipo de problema onde se precisa determinar uma função, em que essa função ela deve satisfazer duas condições, tá? Eu preciso ter uma equação diferencial, tá? E eu preciso ter uma ou mais condições iniciais. O que é essa condição inicial? É alguma restrição do meu problema. Por exemplo, no caso do lucro lá da empresa, eu tenho a variação do lucro, uma equação que representa a variação do lucro, ou seja, essa é a equação diferencial que eu vou trabalhar. Só que o lucro, eu vou calcular a função, tá? Original, a função lucro, que possui uma equação diferencial, tá? E que esse lucro tem que ser, em que essa função me gere um lucro igual a 2, vamos supor, tá? Então, eu tenho o valor inicial, que é 2, e eu tenho a equação diferencial do lucro, tá? Mas vamos lá, vamos para esse exemplo aqui. Para vocês entenderem melhor. Olha só. Determine uma função f, considerando que a derivada de f é 3x² menos 4x mais 8, e o valor da função f no ponto, no x igual a 1, é igual a 9. Tá? Ou seja, se a gente fosse desenhar isso aqui, eu quero calcular a parábola, tá? Onde no ponto 1 e 9, que é esse ponto aqui, na verdade isso aqui vai ser uma hipérbole. Olha lá. Ai, meu Deus. Deixa eu fazer isso aqui. Eu vou calcular uma função qualquer, tá? Onde no ponto 1 e 9, neste ponto 1 e 9 desta função f aqui, eu vou ter essa variação aqui. Eu vou ter uma variação neste formato, tá? É este o problema. Então, eu tenho esta variação e tenho este ponto aqui. E através dessas duas condições, eu vou chegar nesse valor aqui, tá? Então, primeiro a gente vai verificar se isso se encaixa no problema de valor inicial, né? O que que precisa? Eu preciso de uma equação diferencial e preciso de um ponto inicial, de uma restrição, né? Ou seja, qual seria a minha restrição? A restrição é que neste ponto, que neste valor de x igual a 1, o valor da minha função é 9, e neste ponto aqui ela varia dessa forma, tá? Primeira coisa que a gente faz, a gente integra a função f' para chegar em f. Então, a integral de f' dx. Por que é x? Porque a minha função é em relação a x, tá? Então, é a integral de 3x² menos 4x mais 8 dx. Então, aqui eu uso a regra, inicialmente eu uso a regra da soma e da diferença, né? Então, eu separo cada uma dessas integrais. Integrais de 3x² menos integral de 4x mais integral
de 8. Calculando cada uma das integrais, fica 3 sobre 3x ao cubo menos 4 sobre 2x², mais 8x mais c. Resolvendo da x ao cubo menos 2x² mais 8x mais c. Ou seja, esta aqui é a minha função f. Tá? Agora eu vou para a segunda parte. Já que eu tenho a função f, eu aplico a minha segunda condição. Eu vou jogar x igual a 1 na função f. Então, eu tenho f de x igual a x ao cubo menos 2x² mais 8x mais c. Aqui eu digo que f de 1 tem que ser igual a 9. Então, eu vou substituir o x por 1. Então, onde está em x, eu vou colocar o valor 1. Então, fica 1 ao cubo menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 8 vezes 1, mais 6. Resolvendo isso aqui, tem que dar 9, tá? Tem que dar 9. F de 1 tem que dar igual a 9. Então, isso aqui tem que dar 9. Então, fica 1 menos 2 mais 8 mais c igual a 9. Resolvendo isso aqui, eu tenho c igual a 2. Então, isso aqui era a minha função geral, minha fórmula geral. Aqui, quando eu defino o valor do c, eu tenho a minha solução particular. Então, eu tenho a minha solução geral e a minha solução particular. Né? Ou seja, f de x igual a x ao cubo menos 2x² mais 8x mais 2. Certo? Então, gente, eu queria deixar essa atividade para vocês, tá? Como eu falei, essa história de ter uma equação diferencial, tá? De ter que encontrar um problema que ela é constantemente aplicado em diversos contextos, pode ser aplicado na economia, na engenharia, na química, na biologia, ou seja, em qualquer modelo que represente qualquer variação de qualquer coisa, tá? Eu tenho uma equação diferencial, eu tenho uma função que representa uma variação que é uma derivada. Isso aqui eu quero que você pesquise em qualquer lugar. No nosso livro tem diversos exemplos, tá? Eu quero que você pegue um exemplo qualquer, tá? De valor inicial, tá? Que pode aplicado em qualquer domínio. Nesse caso, eu só citei aqui economia, engenharia, química, biologia, etc. Onde você deve identificar a equação diferencial que representa esse domínio, tá? Que se você procurar por problema de valor inicial, você vai encontrar lá uma equação diferencial, uma função que representa uma variação. Então, você vai ter que identificar e mostrar para mim a equação diferencial e quais são as condições do problema, tá? Bem como você vai ter que calcular a função original, que é a função f, que nós estudamos, tá? Aí, como é que você faz? Você pode digitalizar, né, resolver no computador e mandar para mim. Você pode escrever mesmo de próprio punho, você coloca o comando e a resolução feita à mão, tira uma foto e posta para mim, manda para mim, tá? Eu vou abrir lá no SIGA essa atividade, tá? E você me entrega até a próxima aula, tá bom? Conforme for a sua próxima aula, tá? Então, a data de entrega é a próxima aula. Pode ser qualquer problema, tá, gente? Qualquer problema. Qualquer dificuldade, entre em contato comigo, tá bom? No nosso livro, tem vários exemplos. Na internet, tem vários exemplos, tá? Então, a ideia é que você exercite tanto o cálculo da integral quanto a aplicação da integral, que para mim é o mais importante, tá? Então, por hoje, gente, é só. Muito obrigada e eu estou à disposição de vocês para retirada de eventuais dúvidas.
Até a próxima aula.